I'm so powerful. Boa noite! Gente, essa aqui é a aula que eu mais esperei. Bora! E aí, como vocês estão? Mulherada linda. Ai, meu Deus. Se vocês soubessem como eu detesto fixar esse negocinho aqui embaixo, mas vai dar certo. Quero saber como ficaram das últimas aulas. Tá, agora deu. Oi, Ana, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui. Vocês me escutam bem? Me digam aí. Ai, gente, essa aula aqui vai ser a melhor. Tô muito empolgada. Me digam se vocês estão me ouvindo. Por favor. A internet estava oscilando bastante hoje. Ai, vou deixar essa musiquinha tocando. Muito boa. Bora então? Vamos falar sobre esse abacaxi? Não é abacaxi, tô brincando. Oi, minha flor. Que bom ter você aqui. Não é bem um abacaxi, tá? Mas a gente precisa descascar isso porque é bem profundo. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí. Eu tô emocionada com a música. Durante toda essa semana, a gente costurou vários conhecimentos. Ontem eu falei muito sobre como a gente pode trazer esse olhar sistêmico na prática, sobre como a gente pode tirar um pouco da teoria, né? Eu preciso constelar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e trazer pra prática, né? Inclusive deixei vários exercícios pra vocês, que é bem interessante vocês assistirem a aula passada pra gente conseguir, pra vocês entenderem o fechamento que vai acontecer hoje, tá? Mas tem uma coisa bem importante que eu vou trazer aqui pra vocês sobre esse feminino. E essa aula aqui, ela é uma continuidade das outras aulas, mas ela vai vir com um conteúdo novo, né? De como esse feminino, ele respinga na nossa prática do direito, na nossa prática jurídica. Como que esse feminino, quando ele tá dolorido, como que ele chega nos clientes, como que a gente sai para trabalhar com esse feminino ferido. Então, assim, a gente vai fazer aqui, gente, a jornada da heroína, tá? Vai ser isso que a gente vai falar hoje. E eu vou situar vocês para vocês conseguirem entender e localizarem e mapearem onde vocês estão nessa jornada, tá? Essa jornada da heroína, ela é um conteúdo que eu peguei emprestado de uma autora chamada Maureen Murdock, tá? Deixa eu ver se é isso. Isso, esse é o nome dela, se eu não falei errado. Em que ela vai nos mostrando, né, onde a gente está nessa jornada. E o que eu vou trazer aqui para vocês é mostrar para vocês onde a advogada se constrói psiquicamente, tá? O conteúdo de hoje, gente, ele não tem tanta pauta sistêmica, ele vai ter indiretamente, mas a gente não vai falar tanto sobre constelação, a gente vai falar sobre elementos psíquicos, tá? Da mulher que se torna advogada, por que ela se torna advogada, qual é a injustiça que aconteceu na vida dela que faz com que ela consiga se estruturar como essa mulher forte que saia, né, em busca dos direitos. E por que isso começa a cansar? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essa jornada que essa autora fala, ela é uma adaptação da jornada do herói. Essa jornada do herói, ela é uma jornada em que foi desenvolvida pensando nos homens, né? Só que a mulher, ela tem uma jornada diferente da dos homens. A jornada da mulher é para dentro, enquanto a jornada dos homens é para fora, tá? Por que a jornada da mulher é para dentro? Porque a gente tá falando de feminino, a gente tá falando de sentimentos,
a gente tá falando sobre sentir. E quando a gente tá falando dos homens, a gente tá falando sobre fazer, sobre concretizar. Paloma, o que a advocacia tem a ver com isso? Tudo. Ai, que bom, Pri, que bom que tu tá aí. Obrigada pela presença. Vai fazer muito sentido, viu? Fica comigo que vai fazer muito sentido. Quando a gente começa a entender a nossa profissão sobre vários outros aspectos que não sejam só o direito, a gente vai conseguir começar a pegar emprestado e entender o que acontece com a gente. Por que a gente tem reações do tipo, tá sempre braba, tá sempre estressada? Por que a gente não consegue encontrar paz quando a gente tá no meio da situação? Seja como servidora, seja como advogada, seja como promotora, como juíza. Por que muitas vezes a gente olha para aquela sentença e aquele sentimento de injustiça toma conta da gente? Feminino ferido. É isso que a gente vai entender hoje, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem assim, bem prática, tá? Vocês lembram quando vocês decidiram fazer direito? Se vocês lembram, me contem aí. Digita aí no chat, por favor. Ontem, gente, a gente teve uma aula muito bacana. Todo mundo interagindo bastante aqui. Foi bem legal. Então, se vocês puderem compartilhar algumas histórias, enriquece a aula, porque eu consigo ajudar vocês mais especificamente. Então, assim, pensem sobre o que motivou vocês. Se vocês lembram, né? O que motivou. E fica com essa informação. Se você se sentir à vontade, compartilha aqui com a gente. Que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou trazer aqui pra vocês sugestão de papai. Ai, que legal. Tá bom. Vai fazer sentido, Ângeles. Vai fazer muito sentido o que a gente tá fazendo. Vai falar aqui. Pensa comigo. Vamos costurando isso, tá? Na vida de todas nós aconteceu alguma coisa que fez com que a gente olhasse pro direito, tá? Existe um exercício, inclusive, que a gente faz lá no Humaniza, que é o olhar para a justiça, né? A Jade, minha aluna, talvez ela lembre. Vontade de ajudar as pessoas. Tá, mas olhem só, a gente vai ir... Isso, gente, é tudo isso aqui que a gente tá falando, né? Meu pai sugeriu, minha mãe sugeriu. Eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas. Isso é a razão que a gente dá, que a gente comunica. É muito no racional. Mas o que a gente sente é outra coisa. Aquele clichê leque de opções foi o que me motivou. Tá bom. Fica comigo que vocês vão entender. Olha só como essa coisa é profunda, tá? Em algum momento, isso vale para todas as profissões, tá? Mas no direito, tem algo que nos encanta, tem algo que nos chama atenção. Pode ser o leque de opções, pode ser vontade de ajudar as pessoas e nem saber direito muito bem o que isso significa. E no profundo da nossa alma, no sentimento foi buscar justiça, era isso que eu ia falar. No profundo da nossa alma, a gente tá buscando alguma coisa que às vezes a gente nem sabe muito bem o que é. Porque no leque de opções, a gente podia ter feito administração, né? Que também dava um leque de opções. A gente tinha no leque de opções outras opções também, né? Mas a gente vai pro direito. Então, assim, eu quero que vocês pensem hoje e lá naquela época, tá? Quando vocês resolveram escolher pelo direito, o que aquela estudante de direito sentiu quando ela botou o pé na universidade? Primeiro dia. O que ela sentiu? Vocês conseguem lembrar o que vocês sentiram? Eu tinha uma missão. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu tinha, assim, sangue no olho. Eu digo, meu Deus, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu tinha isso dentro de mim. Eu não verbalizava muito, mas eu tinha. E eu quero que vocês pensem, assim, gente... E não é pra gente fazer piada, pra gente fazer chacota, tá? Porque isso faz parte do que a gente foi, né? Às vezes a gente pode olhar pra trás e pensar, ai meu Deus, que pessoa ingênua, né? Não tinha nem noção do que vinha, né?
Ó, encantamento e medo ao mesmo tempo. Tá. Eu senti medo. Acho que é medo, né? Senti medo. Tá. Ótimo. Medo e fascínio. Tá. Exatamente. Perfeito. Medo e fascínio. Adorei. Tá. Então, olha só. Nisso tudo que a gente tá trazendo aqui, nessa construção, tem coisas, tem informações importantes pra gente. Tem informações de quem a gente é, tem informações do que a gente passou, tem informações do que a gente estava buscando. Gente, a gente só sente fascínio e medo daquilo que a gente admira, daquilo que a gente enxerga como maior. Ó, que era a minha missão, viu? Sempre tem uma missão por trás. Vocês vão entender o que eu tô falando tanto na missão. Segura comigo que vocês vão entender. Essa missão, gente, ela vem como uma promessa de alguma coisa que aconteceu na nossa família e a gente vai buscar essa justiça. Então pode ser que a gente seja aquela promessa, né, das mulheres da nossa família de que não, a Paloma vai dar certo. A Pri vai ser uma excelente advogada. A Ângeles vai buscar justiça para nós. A Jade vai ajudar todo mundo, porque em algum momento alguém aqui no nosso sistema não foi ajudado. Em algum momento faltou. Tá? Essa é a promessa por trás. Pode até ser que ninguém tenha verbalizado pra gente, mas essa é a promessa por trás. O que vai acontecendo na nossa jornada de conseguir entender os nossos sentimentos? A gente vai começando a ver que tem coisa que não é nossa. Só que até a gente conseguir entender que tem coisas que não são nossas, demora. Então, assim, essa jornada da heroína, ela é composta por 8 fases, tá? E eu vou narrar aqui as fases e vocês vão ver onde vocês estão. Mas eu quero só fazer um contexto, assim, pra quem não acompanhou as outras aulas que eu dei sobre feminino e pra quem for assistir depois, que é o que é esse feminino, né? O feminino são as nossas emoções, o feminino é a forma como a gente se comunica no mundo. O feminino é a forma como a gente sente as coisas, né? Eu chego num lugar, eu me sinto envergonhada, eu me sinto irritada. Como que eu me sinto na presença de outras pessoas? Isso é o nosso feminino. Isso fala sobre como a gente aprendeu a se relacionar com o mundo. E isso, gente, esse aprender a se relacionar, essa habilidade de relacionamento, agora que vou pegar a visão sistêmica, a gente herda da nossa mãe. E do quanto a gente teve possibilidade de treinar com ela, nomear os nossos sentimentos, o quanto que a gente tinha possibilidade de ser vista dentro da nossa casa, tá? Segura que vai fazer sentido, nós vamos chegar lá no direito, tá? Calma, calma que tudo é uma construção. Como um ser humano, somos complexos, eu tô construindo com vocês aqui vários conteúdos para vocês conseguirem entender onde a gente vai chegar. Se eu tô com toda essa dor dentro de mim, se em cada lugar que eu vou fazer um atendimento, cada cliente que eu vou atender, eu me sinto incapacitada, ou eu me sinto envergonhada, ou eu sinto muito medo, o que isso tá me mostrando? Existe algum aspecto dentro de mim que não foi olhado. Existe um aspecto dentro de mim que está ferido. Isso é o feminino ferido. É aquela rivalidade com todo mundo, a todo tempo, toda hora. É aquela rivalidade com as amigas, é aquela rivalidade com a colega, com a outra advogada. Às vezes com a nossa chefe, se a gente tem chefe, né? Então tudo isso a gente vai conseguindo medir o quanto de dor eu tenho guardada dentro de mim. O que acontece com essa advogada quando ela vai trabalhar? Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Nesse momento. E que vocês imaginem 2 casos. Imagina que tem um cliente na tua frente, uma mulher, e que ela
tá te contando a seguinte história. Ela acabou de se separar, ela tem 2 filhas pequenas e o marido não paga pensão e abandonou ela, e ela tá com uma dívida de 800 mil reais e ela não tem como pagar, e ele levou todos os bens dela, ele deu um golpe nela. O que você sente enquanto eu narro essa história? Qual é o primeiro sentimento que vem? Pode abrir os olhos e digita aí pra mim. O primeiro, tá? Não racionaliza, só sente. Qual é o primeiro impulso? Tristeza, pena, tristeza. Ódio. A mamãe. Mamãe raivosa. Tá. Olhem só. Todos esses sentimentos vão nos impulsionar pra gente ir buscar justiça. Vamos fazer mais um exercício. Fecha os olhos de novo. E imagina que agora vem uma mocinha, tá? Uma mocinha, ela tem 15 anos. 15 não, 18, pra ela poder ir procurar advogada sozinha. 18. E ela vem e conta pra vocês que o pai dela tá violentando ela, que violenta ela desde que ela era pequenininha e que a mãe dela nunca fez nada. O que você sente? Pode abrir os olhos e me conta aqui no chat. Muita pena. Oi, Ali, que bom te ter aqui. Raiva, ódio, raiva. Tá. E como é que a gente vai fazer o processo dela? Qual é o sentimento que vai estar por trás? Na hora que eu estiver instruindo o processo. Vocês conseguem entender como uma coisa é complicada? Buscar justiça. Exatamente o mesmo. Esse é o ponto. Qual que é o movimento da gente conseguir, gente, entender nessa prática, no formato que eu trago, tá? Porque tem um monte de gente falando sobre esse assunto. E aí, é importante que a gente entenda que parte nossa se vincula tão profundamente com essa cliente que vai pegar esse processo como se fosse seu e vai entrar nessa jornada de uma busca. Vamos usar aqui o termo justiça, tá? Às vezes a gente usa justiça como vingança, mas ok. A gente vai conseguir dormir? E se essa pessoa não for condenada, se a sentença não for favorável, o que vai acontecer com a gente? A gente banca, né? Não conseguir sustentar isso? A gente banca essa sentença improcedente nesse caso que mexeu tanto com a gente? Como que a gente fica? Ou a gente se estraçalha, ou a gente se sente completamente acabada. O que acontece com a gente?
Como fica o nosso feminino? São perguntas profundas, tá? Sensação de fracasso. Tá. Inconformada. Perfeito. O que acontece, gente? Quando a gente não consegue estar num bom lugar como ajudante, e isso vocês assistam depois a aula que tem ali o peso que a gente carrega no direito, que eu expliquei bem direitinho o bom lugar do operador jurídico, tá? Existe um lugar pra gente ajudar. O que acontece quando a gente sente pena, quando a gente chama de empatia, né? Na verdade não é bem empatia, na verdade é pena que a gente sente grande parte das vezes. A pena retira a força do cliente, sistemicamente falando, tá? A gente tira a força do cliente quando a gente faz isso. Mas por que a gente sente pena de alguém? Porque a gente julga que essa pessoa poderia estar num contexto melhor. Isso tem a ver com o nosso feminino. Com essa vontade que a gente tem de proteger, com essa vontade... Compaixão seria adequado, não pena. Tá. Eu acho que é uma mistura, tá? Eu tô aqui só levantando algumas coisas com vocês, não tô dizendo o que é ou o que não é. Eu tô só instigando vocês a nomearem o que vocês estão sentindo, tá? Bem exercício de feminino. Mas para vocês conseguirem começar a entender o que passa por trás, porque, gente, tudo isso permeia. A gente não consegue simplesmente ir trabalhar sem separar essas coisas. A gente precisa começar a tomar consciência para que depois a gente consiga fazer novos movimentos, tá? Mas esse feminino que foi ferido, que a gente enxerga esse feminino ferido porque em algum momento a gente também foi ferida. Esse é o ponto. E o ponto que eu quero chegar com vocês aqui é bem profundo, que é onde foi a primeira vez que eu tive os meus sentimentos feridos e qual foi a jornada que eu peguei pra mim em busca de justiça. É bem profundo, tá? Eu sei, as minhas propostas são profundas. Olha só, essa autora que eu falei pra vocês, ela fala em 8 fases, tá? Em 8 fases do feminino. Em 8 fases da jornada da heroína, tá? A primeira etapa, que ela é bem difícil. Eu sei que é. Mas estamos aqui e vamos ficar aqui porque vocês vão ver que vai fazer sentido e que conforme a gente se propõe, vai abrindo espaço. Depois eu vou contar uma coisa incrível que aconteceu hoje numa mentoria. A gente conseguiu chegar no ponto em que a minha aluna... Eu nem sei se ela tá aí. Tu tá aí, Ali, ainda? Se tu tiver, dá um alô. A gente conseguiu chegar na raiz no dia em que ela decidiu que ela ia ser advogada. E ela tá comigo, gente, faz tempo. Já passou por todo o processo do Humaniza, veio pra mentoria. Foi bem lindo. É isso que eu tô tentando, gente, começar a abrir espaço pra vocês começarem a entender que o buraco é bem mais embaixo, tá? É bem mais embaixo do que a gente tá acostumada a olhar, tá? Do que a gente foi ensinada, né? Então, assim, essa jornada que essa autora traz, ela vai falar que as etapas são... A primeira vai ser... Deixa eu pegar minha colinha aqui. A primeira vai ser a separação do feminino e a identificação com o masculino. Eu até falei sobre isso no podcast de hoje, que eu tava falando sobre militar. Quando a gente milita muito, a gente ainda tá nas primeiras fases do nosso desenvolvimento da psique. Por quê? Nosso desenvolvimento emocional. Por quê? Porque a gente ainda acredita que é tudo fora. A gente ainda acha que tem um grande inimigo fora que a gente precisa combater. E o que a gente precisa olhar antes de iniciar nessa jornada de combate, né? Só que acaba acontecendo ao contrário, tá? Mas o que a gente precisa olhar é o que dói dentro de mim. Porque a gente só combate
aquilo que a gente conhece. Qual o sentimento está por trás do processo? Tão profundo? É profundo, é bem profundo. Tu sabe, né, Jade? Tu sabe. Então, essa primeira jornada, que é onde essa advogada se constrói, todas nós, tá? Por quê? Porque a advogada, gente, todos os movimentos dentro do direito, eles se constroem a partir ou de uma injustiça concreta ou de uma sensação de injustiça. Combater o que está em mim. Ai, agora tu pegou tudo! Maravilhosa! Isso. Então, olha só. Essa primeira etapa, ela vai falar da separação do feminino e da identificação com o masculino. O que é a identificação com o masculino? É achar que a resposta de tudo está fora. Ah, a resposta de tudo está no meu trabalho. Então, tudo que acontece é culpa do trabalho, né? Ou a chefe que é uma mala, ou o chefe que é um mala, o colega é um mala, ou é um namorado, ou não precisa ser um namorado ou um marido, mas os relacionamentos em si, né? Os relacionamentos ali estão sempre meio capengo e a gente acha que é fora. E na verdade é dentro. Mas a gente separa. A gente em algum momento, assim, gente, isso aqui é triprofundo, tá? Eu não sei se vocês estão preparados para isso, mas vamos lá. Vocês estão aqui comigo, fiquem comigo que vocês vão sair daqui dessa aula cheias. Talvez vocês chorem um pouco, mas vocês vão sair daqui cheias. Quando a gente tá falando do feminino, a gente tá falando, gente, de um feminino ferido. Feminino de todos nós tá ferido, tá? Inclusive dos homens. Os sentimentos de todo mundo tá ferido. Como é que a gente mede isso, né? Toda vez que a gente vai xingar alguém, a gente xinga o feminino. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, gente, é conteúdo... não tem nada a ver com o direito, mas tem tudo a ver com o direito, porque a gente tá falando de conflito. E o conflito começa sempre dentro da gente. Só que ninguém nos conta isso. Então, vamos construir a premissa, vamos por premissas, tá? Agora bem prof. Primeira premissa, o feminino de todo mundo tá ferido, dos homens e das mulheres. Os homens nem sabem direito o que sentem, são todos atrapalhados. Nesse movimento também em que a gente passa hoje, né? Em que nós mulheres estamos muito fazedoras, os homens sabem menos ainda. Bota numa escala assim, antes eles sabiam um pouco, agora eles sabem menos ainda, tá? Papo pra mais 5 lives aqui. A gente passa para um outro momento em que, se o feminino de todo mundo tá ferido, a tendência é que tudo vire conflito. Tudo começa a doer em todo mundo. Eu dou bom dia, a pessoa entendeu que, sei lá, que eu disse um bom dia atravessado, ela já se atravessa também. Quando vê, tá todo mundo atravessado e ninguém sabe por quê. Bateu as feridas dos femininos tudo aí. Qual que é o movimento? A gente começar a entender onde eu separei. Onde eu me identifiquei tanto com esse masculino que eu ainda acredito que tudo é fora, 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 fora. Tá? Então, assim, esse distanciamento, gente, que acontece, esse distanciamento emocional, como é que a gente vê isso, né? A gente tá lá no meio de todas as amigas e aí a gente vai falar uma coisa que é super dolorida pra gente e alguém tira uma onda com a nossa cara. O feminino de todo mundo tá ferido ali. Ou a gente fica fazendo piada de tudo. Feminino ferido. Porque o que a gente faz, gente, é vestir uma armadura para que ninguém enxergue aquela dor que tá ali. Essa é a primeira etapa. A gente constrói. É aqui que a advogada começa a se construir. Ninguém acorda um belo dia e diz: eu vou botar a minha capa de advogada e vou sair por aí buscando justiça para Deus e todo mundo. Aconteceu alguma coisa dentro da gente que fez com que a gente buscasse, né, essa dor, que a gente fosse buscar assim, insanamente, meu Deus do céu, eu preciso ajudar isso aqui, sabe? Eu preciso ajudar o mundo, porque ninguém me viu, quando eu precisei, ninguém me viu. Ó, piada de tudo, me identifiquei. Mas olha só o que eu vou te falar, é super normal isso, é super normal. Eu fazia isso também. Eu faço às vezes, dependendo do que estou.
tratando. Qual que é o movimento? É a gente conseguir, tá, por que eu tô fazendo piada disso aqui? Isso aqui é um assunto sério. E gente, essas reflexões, elas são dentro, sabe? A gente não precisa falar pra ninguém, mas a gente pode começar, tá, mas por que eu tô tão braba? Por que eu tô sempre tão irritada com alguma coisa? Então, e o que acontece nessa separação, tá? Essa primeira fase aqui, o que acontece é que a gente se separou da nossa mãe, do nosso referencial de feminino do mundo. Porque o nosso referencial de feminino do mundo é a nossa mãe, a nossa relação com a nossa mãe. Talvez a gente não tenha sido escutada, talvez a gente não tenha sido validada. Tem várias coisas aí por trás, tá? Depois, gente, quando a gente faz esse distanciamento, né? Daí a gente olha pra nossa mãe e diz, ai, minha mãe, olha, eu vou te dizer, minha mãe não sabe nada, minha mãe não faz nada direito. Minha mãe, vou te dizer assim, ó, foi aos trancos e barrancos, essa é a primeira fase também. Depois a gente vai ter a segunda fase, que vai ser o que a autora chama de estrada de provações, que é quando a gente começa a tentar colocar tudo em prática que a gente aprende no mundo dos homens. Essa busca por vivenciar essa jornada do herói que é pra fora. Aí aqui nessa altura do campeonato a gente já tá se formando em direito, já pegou a OAB e vai, uhul, engata primeiro e vai. Aqui, gente, a gente tá querendo resultados exatamente iguais aos dos homens ou melhor que os homens. A gente tá, né, naquela fase de a mulher faz melhor que todo mundo, nananã, 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 nananã. A gente esquece que do outro lado tem um ser humano, né? Que os homens são seres humanos também, com outro tipo de funcionamento. E aqui, gente, aqui a gente está pronta pra guerra. Aqui a gente engata a primeira marcha e sai. E a gente não quer nem saber, porque aí aqui, nesse movimento extremamente intelectual, a gente aprendeu muita coisa já. A gente sabe argumentar, a gente sabe brigar, a gente sabe técnica. A gente estudou possivelmente mais 6 horas em todas as cadeiras do que os homens. Então a gente sabe muito mais. Mas a nossa régua, ela não é uma régua individual. Ela é uma régua olhando para os homens. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, gente, ainda não aconteceu o processo de individuação. Aqui eu ainda não virei uma pessoa que entendo quais são as minhas vontades, que entendo o que eu quero da minha vida. Aqui isso ainda não aconteceu. Aqui eu ainda tô nesse embalo, né? Embalo bem ilusório, assim, de que tudo que tudo é fora. O que vai acontecendo? Próxima etapa, ilusão do sucesso. A gente tá se relacionando a partir do referencial masculino. Aí o que acontece nessa fase aqui? É a fase da balada. Eu vou ficar com todo mundo, eu vou transar com todo mundo, isso não vai acontecer nada comigo, e nananã. E aí, volta da balada, uma crise existencial, um vazio, uma dor que nem sabe nomear, porque aquilo ali não... Né? E aí fica aquela coisa assim, tá, mas se os homens fazem, eu posso fazer também. Por que eu tô sentindo essa dor? Porque nós somos diferentes. Ou então, né, no escritório, trazendo pro direito aqui, quando a gente tá no escritório, daqui a pouco a gente tá com cargo de chefia, daqui a pouco eu passei no concurso que eu tanto sonhava. Eu chego lá e... não era nada disso. Consegui a promoção que eu fiquei anos tentando, e eu chego lá e digo, gente, isso aqui não me preencheu, foi em nada, e o que eu faço com isso aqui agora? Aí, gente, a gente fica com esse sentimento de vazio, uma ansiedade muito grande, uma depressão, coisas que a gente não sabe nomear, uma vontade de chorar muito grande. E aí a gente vai passar para a próxima etapa, que é a queda, né? Que é quando a coisa fica ruim pra caramba, que daí a gente fica doente às vezes. Que começa a acontecer um monte de porcaria, daqui a pouco um divórcio. Se eu já sou casada. E aí, gente, a gente aqui nessa fase, a gente começa a culpar os homens. A gente culpa os homens de tudo, toda a culpa do patriarcado e não sei mais o que, e nananã, e nananã, e nananã.
Ai, as minhas alunas são maravilhosas. Que bom te ter aqui. E aí, gente, a gente fica com muita raiva. A gente fica com raiva dos homens, a gente fica com raiva do mundo, a gente fica com raiva do chefe, com raiva do ex-marido. É uma raiva, gente, que ela vem do profundo da nossa alma e a gente nem sabe do que a gente tá com raiva. Aí a gente vai pro processo, gente, assim, ó, com sangue no olho. A gente não consegue falar com ninguém. Tipo assim, a outra parte tá ali tentando conversar com a gente. A última coisa que a gente vai fazer vai ser, de fato, ouvir. Eu vou ficar só rebatendo a minha dor, porque eu tô tomada desse ódio, eu tô tomada dessa dor. Aquilo tá assim... É a única coisa que eu consigo enxergar, essa dor. E não tem ninguém que consiga me mostrar outra perspectiva que não seja essa. Mas a boa notícia é que depois da queda a gente levanta. E aí a gente vai passar então para o passo 5, que é essa iniciação, essa reconexão espiritual, esse encontro com a nossa sombra, né, que o Jung fala, com a nossa própria vulnerabilidade. A gente vai começar a olhar para o nosso trabalho de um novo lugar, a gente vai começar a olhar para a nossa sexualidade de um novo lugar, para a nossa saúde de um novo lugar. Aqui, gente, a gente vai começar a falar sobre propósito. Depois da queda a gente levanta, exatamente. Aqui a gente vai começar a olhar propósito, missão, lugar no mundo. Aqui a gente vai começar a entender, tá, o negócio é o seguinte, cansei de ser boiada, cansei de sair na balada feito uma louca, não lembrar dos negócios. Gente, eu sempre falo pra vocês, eu tô falando aqui porque eu sou a iluminada? Não, porque eu já fui essa pessoa. Cansei da ressaca moral, cansei de ficar mendigando amizade que não tem nada a ver, cansei de ficar mendigando uns cara nada a ver. Cansei de ficar mendigando uns clientes nada a ver. O que vocês precisam entender é que esses movimentos... Por que eu tô falando das outras áreas da vida? Porque esses movimentos, eles vão acontecendo junto com a área profissional. A gente vai começar a olhar assim, gente, mas eu não quero esse cliente que fica me ligando em pleno domingo de tarde pra me perguntar como é que tá o processo. Não preciso mais disso. Ou eu não preciso mais daquele chefe sem noção que acha que eu trabalho pra ele 24 horas. Essa iniciação... Por que eu tô falando isso, gente? Porque assim, ó, a jornada do herói, ela é diferente. A jornada do homem, ela é diferente. A jornada do homem tem muito a ver com carreira. Tem muito a ver com o servir. A nossa jornada é pra dentro. O nosso servir, ele é um reflexo do que tem dentro. Escuta o que eu tô falando. Anota essa frase, bota na geladeira. Dentro rege fora. Todas treta. Então, quando tem uma coisa que não tá legal, a gente tem que parar e olhar pra dentro. E o nosso pra dentro, gente, o que eu quero incentivar vocês aqui é o seguinte. O meu pra dentro é diferente do teu pra dentro. O que eu passei, o que eu vivenciei é diferente do que tu vivenciou. Em que pese os sentimentos base sejam os mesmos. Mas a gente precisa começar a entender o que dá gatilho. Pra mim, uma coisa que dava gatilho no direito era pensão. Era violência contra a mulher. Até hoje, se chega um caso de violência contra a mulher, eu passo. Só que, gente, a gente precisa se bancar muito num mundo, né? Num mundo em que todo mundo chega dia da mulher advogada, e vem lá aquela coisa com a super heroína e aquela capa e não sei o que, né? Dia da mulher acontece a mesma coisa, né? As mulheres, elas são guerreiras. Ai, que canseira. A última coisa que eu quero ser nessa jornada é guerreira. Eu tô cansada, entendeu? Porque, gente, que vocês precisam entender que a guerreira tá na primeira etapa. A guerreira, ela ainda não trata as coisas com sabedoria. A guerreira ainda tá na luta. O que acontece com a nossa advocacia quando a gente passa por esse processo? E vocês vão ver semana que vem, as minhas alunas maravilhosas toparam vir aqui conversar com vocês. Que canseira, viu? É isso, que canseira.
Amanhã a Ju vai conversar, depois a Leiliane também vai vir conversar. A Leiliane tá com um projeto lindo. Aliás, sigam ela aqui, ó, Erga Sua Voz, maravilhosa. Projeto incrível. Uma ressignificação absurda, morro de orgulho. O que acontece com a gente depois é essa missão, é esse propósito. A gente transforma aquele monte de coisa que não foi legal em servir do nosso jeito. E não do jeito do periquito, papagaio, nananana. Mas pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter passado por esse processo de individuação, a gente precisa bancar. Ai, de coração. A gente precisa bancar qual é a nossa verdade. Gente, de verdade, assim, ó, pra mim não faz sentido nenhum esse monte de baboseira que a gente fica vendo assim, advogada, salvadora de tudo e de todos, advogada que nunca dorme. Mas bem capaz, eu quero dormir, entendeu? Chega dessa fase. Só que se a gente não consegue entender quem a gente é no meio disso tudo, pensa assim, ó. Agora conceito de constelação, tá? O direito é um sistema. A gente tá inserido num sistema. Esse sistema, ele tem as suas regras. Ele vai pressionar. Tô brincando, quer dizer, tô fazendo graça, mas é verdade, viu? Tô falando sério. Ele vai fazer pressão. Se a gente não tiver bem, se a gente não tiver passado por todo esse primeiro pilar, né, da humanização do direito, que é a administração dos nossos conflitos internos, o que acontece é que qualquer movimento que o sistema faz, eu caio. Então daí eu caio, né? Eu caio na conversinha de que nenhum homem presta, de que não sei do que não pode cobrar consultoria, que advogado vai morrer de fome. Eu caio em todas essas conversinhas. Sabe? Que eu não posso fazer uma advocacia do meu jeito, que eu não posso atender, se eu sou servidora, que eu não posso atender de um jeito mais bacana. E, gente, quando a gente se insere num sistema e aquilo fica todo dia, é hábito, né? É hábito. O que acontece é que a gente fica naquele lerê, e aí tu precisa criar novas, né, redes neurais, explico isso no Humaniza também. Criar novas redes neurais pra gente conseguir ter novas atitudes. Porque do contrário, a gente continua naquela coisa maçante. Mas estamos só na quinta etapa. Sexta etapa. Reconexão com o feminino, caminho de volta. Aqui a gente começa a olhar para nossa mãe. Com a relação com as mulheres. Como que tá essa relação com as mulheres? Como é que a gente tá com o nosso corpo? A gente trata bem o nosso corpo? A gente tá sempre reclamando do nosso corpo? A gente começa a cuidar mais da gente. E aqui, gente, começa a passar. Aqui, esse momento aqui é um momento que a gente chora muito. Que a raiva vai começando a ir embora. Eu começo a enxergar outras perspectivas. Eu começo a entender, abrir espaço para entender outras pessoas. E aí a gente vai passar para a sétima etapa, que é a reconciliação com o masculino. A cura de todas as feridas que a gente tem em relação ao masculino. O que fizeram, o que deixaram de fazer. É o acerto com o que o Jung chama de ânimos, né? Que é a nossa sombra. É aquela vozinha repressora que tem dentro das mulheres. Para os homens vai ser a ânima, que é uma mulher que mora dentro do homem, é uma voz de mulher que mora dentro do homem. E aí a gente vai começar a fazer esse movimento de integrar. E aí eu vou começar a entender que as coisas elas não são bem como eu achava que era. Eu paro de projetar. Eu paro de, antes de gritar, eu checo para ver o que está acontecendo dentro de mim. Eu não tenho mais pressa. Porque eu sei que eu tenho o meu tempo. E o meu tempo talvez ele seja diferente da minha colega, do outro colega, do meu chefe. Bem profundo, tá? É bem profundo. E por fim a gente vai ter a integração do masculino interno com o masculino externo. Que daí, gente, essa etapa aqui é quando as nossas relações começam a mudar fora. Principalmente com os homens.
Seja, se eu venho de um paradigma em que eu usei muito, que o meu ponto de conexão era a raiva, então eu afastava esses homens demais. Tava sempre braba, sempre braba, sempre braba, sempre brigando, sempre... Eu era essa, né? Mas a gente pode ter um outro ponto de conexão que é aquela mulher extremamente sensual, aquela mulher extremamente sexy, aquela que tá sempre conquistando todo mundo, mas que no final das contas ela não consegue se conectar de verdade, profundamente de alma. Ela no fundo, ela se sente meio usada. Então aqui a gente começa a começar a entender, começar é ótimo, né? Mas a gente faz esse movimento para conseguir entender, tá? Quem são os homens que realmente fazem sentido estar na minha vida? Gente, tem uma coisa aqui, e eu sei que aqui nós, advogadas, que isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Que são os abusos, que são assim, situações que, cara, tu olha assim, meu Deus do céu, isso aqui não pode ser outro ser humano fazendo, né? E eu quero falar uma frase aqui pra vocês, que é muito profunda, tá? Isso é sistêmico. Opa, ligou o computador aqui, desculpa. A gente não supera um abuso. A gente segue em frente. É bem profundo, tá? Porque senão, o que pode acontecer, isso vale pra gente e isso vale pras nossas clientes, pros nossos clientes. Senão, o que pode acontecer é que dentro da gente, vai, meu amor, vai sim, vai ficar gravado. Pode deixar. Muito obrigada pela tua presença. Eu tô muito feliz que tu esteve aqui. Vai ficar gravado. Pode ir tranquilo. A gente segue em frente. Porque senão, gente, o que... Ai, que bom, Pri. Tô tão feliz. O que pode acontecer com a gente é que a gente fique na ilusão de voltar a ser o que era antes desse fato. E a gente não volta. É profundo, tá? Até me arrepiei aqui. Demora, mas segue. É isso. E isso, gente, vale pra quando a gente tá atendendo as nossas clientes também. Porque a gente escuta o que eu tô falando. A gente só consegue ajudar de verdade quando a gente se curou. Ai, Paloma, direito não é cura. Não é. Mas quando a gente tá falando de pacificação, a gente tá falando de cura interna antes. Não volta, claro que não volta. A pacificação, gente, tem a ver com a gente ter feito as pazes com as coisas que nos aconteceram. O que é um processo? É eu dizendo, eu não aceito esse fato. E a outra parte dizendo, eu também não aceito esse fato. Do meu jeito. No fundo, é isso. Então, olha como é profundo. Aí entra o advogado que também não aceita os fatos dele contra o outro advogado que também não aceita os fatos dele. E o juiz que provavelmente também não tá aceitando os fatos dele. Então, assim, para onde é que nós vamos ir? Caminhando para o abismo. Vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Então, o movimento que a gente tem que fazer, gente, é um movimento... E esse movimento, ele é primeiro interno. E a gente... E assim, ele é interno e o que eu quero falar pra vocês é que não se iludam, né, com a coisa... Não se iludam assim que, nossa, nós vamos chegar num super lugar e não sei mais o que lá, e que todo mundo vai ser abraçador de árvore. Não. O que eu tenho para dizer para vocês é que fica mais fácil. Vai ficando mais fácil, a gente vai conseguindo perceber quais são as perguntas que a gente tem que fazer para as pessoas irem se dando conta. Porque não adianta chegar e dizer assim, não, olha só, tem um negócio aqui chamado feminino ferido, que é assim, ó, teu problema é com a tua mãe, entendeu? Não adianta. Se eu tô como facilitadora do processo, aqui eu tô dando aula pra vocês. Aqui me cabe trazer o conteúdo e fazer alguns apontamentos. E quando vocês estão lá no Humaniza e na mentoria, eu desço cacete, entendeu? Que daí ali vocês estão me pagando pra isso. Mas assim,
Quando a gente tá num processo, quando a gente tá com o nosso cliente, que ele vem pra advocacia, que ele está buscando seus direitos, o que eu posso fazer no atendimento humanizado, seja... Gente, eu já fiz isso até em balcão de cartório. Com um advogado que tava muito estressado. E aí eu perguntei, né? Me lembro direitinho. Era vara de sucessões e ele tava assim espumando. Sabe quando tu vê que a pessoa tá espumando? Eu digo, meu Deus do céu, né? O que aconteceu com esse homem? E ele chegou botando banca, assim. Ele chegou gritando com o servidor coisa mais querida. Chegou gritando e tinha uma fila enorme. Sabe assim, o caos instaurado? E eu tava na frente dele. E aí eu perguntei assim pra ele: o que aconteceu? Posso te ajudar de alguma forma? Foi só isso. Aí ele me contou que o carro tinha sido guinchado, que a mulher dele tinha se divorciado dele. Daí, gente, abriu as portas, assim, do caos, entendeu? E daí eu fui falando com ele, fui conversando com ele, eu disse, não, então vamos fazer assim. Pega aqui a minha vez, porque eu não tô com pressa e eu entendi que tu tá com pressa, então pega a minha vez, dei minhas fichas pra ele. Ele já se acalmou. Vocês entendem, gente, como é sutil. Não precisa botar boneco e vamos constelar todo mundo. Não precisa. Mas se eu tô com minhas dores, né, ali, com tudo bem exposto, o que eu vou fazer? Só podia ser homem, porque o patriarcado, porque eu não sei mais o quê, porque eu não sei mais o que lá. É isso que a gente faz. A gente não abre espaço para enxergar a percepção que existe além dos nossos olhos. E isso, gente, a gente pode fazer exercício sistêmico, a gente pode fazer o que a gente quiser. Assim, né? De coisas assim simples, né? Mas se a gente não passa pelo processo de olhar, de chorar, sabe? Esse processo profundo é só... A gente tá só usando paliativo. Então tem que passar pelo processo, sabe? E daí, que a gente tava falando no início, é difícil. Por que vocês acham que as pessoas não topam? Quer ver uma coisa? Ontem eu tava aqui fazendo a live. Eu não sei se a Fábio tá aí, acho que não. E daí tinham duas alunas, elas não são minhas alunas humaniza, mas estavam aqui assistindo a aula, estão assistindo a jornada. E aí uma delas me falou uma coisa assim que eu digo, gente... Ela falou assim, eu nunca vi ninguém falar sobre advocacia sistêmica que nem tu fala, tão assim na prática. E aí ela tava falando que ela já fez vários cursos com os grandões, né? E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Feijão com arroz, bem feito, funciona. E não adianta a gente achar que só a constelação vai nos dar essa perspectiva. Não vai. Conheço muito colega que é constelador e que tá cego. Quanto mais a gente ampliar, melhor. Que é o que a gente faz lá no Humaniza. Porque essa caixa de ferramentas, ela vem, a constelação tá ali, mas tem a postura sistêmica, tem a comunicação não violenta, tem a estrutura de limites. E isso, gente... Ai, vocês vão me aturar com as minhas alunas. É pra vida. E com os meus alunos, não sei se o Josada tá aí ainda. Meu aluno com estrelinha. Pensa no aluno aplicado maravilhoso. É ele. É pra vida. Porque o trabalho é só um reflexo do que a gente é. E vão ter sempre, né, algumas coisas pra gente ajustar. Mas o que eu tô falando, assim, ó, a gente não consegue, gente... Por mais que a gente tenha feito curso de mediação, disso, daquilo, do outro... A gente não consegue enxergar uma gestão adequada de conflitos se a gente não abre possibilidade interna para enxergar. É que nem assim, sabe aquele pessoal do interior que nunca foi num shopping? E aí tu diz, eu fui num shopping. E aí a pessoa fica assim, mas eu não sei o que é um shopping. Eu não sei o que é uma escada rolante, eu não sei. Não sei o que é um elevador se eu só vi escada na minha vida. É isso que acontece. Se eu só conheço o processo, eu não tenho como trazer uma solução criativa. Não existe espaço interno nem para eu ofertar isso para o meu cliente.
É isso que eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu tinha mais 1 milhão de coisas pra falar, mas eu tô olhando a hora aqui e, como sempre, eu falei horrores. Amanhã a gente vai ter aula, de novo, ao meio-dia, tá? Hoje, já tá disponibilizado lá o link pra vocês. As inscrições pro Humaniza estão abertas, tá? Já tá ali no link da bio, o link pra Hotmart. Tá tudo certinho. Eu mudei um pouco a estrutura dessa vez, porque eu senti que vocês precisam de mais tempo para absorver o conteúdo. Então, ao invés de ter aula ao vivo uma vez por semana, a gente vai ter 3 aulas ao vivo, tá? Se precisar, o decorrer da turma, a gente marca mais. Mas, assim, gente, é a minha menina dos olhos, assim. Pra quem é do direito, eu só digo, vem pro Humaniza, vem pro Humaniza, vem pro Humaniza. Os meus alunos estão aí para dizer, não sou eu que estou falando. Então, assim, as inscrições vão até o dia 30, tá? Mas eu vou fazer aquele cupom básico para vocês, tá? Anota aí, que eu não vou repetir. Cupom é o quê? Feminino, tá? 20% de desconto para vocês. A gente vai seguir aqui, gente, com todas as aulas, tá? Cada vez mais eu percebo que o meu negócio aqui com vocês é no ao vivo. Eu tenho um prazer gigante em trazer essas aulas aqui pra vocês. E na semana que vem a gente vai falar sobre justiça, sobre vingança, tá? As alunas vão vir aqui, vão trazer a experiência delas, vão contar pra vocês. Porque eu falando, né? É legal, mas e o que mais? Tá? Importante, o cupom que está liberado agora para vocês, ele vai ficar até amanhã meio-dia, tá? Depois o alto valor cheio, certo? Eu vou abrir uma caixinha ali nos stories para vocês deixarem as dúvidas, os insights. Eu quero ver se tem uma das aulas que a gente vai ter semana que vem, só para tirar dúvida de tudo, de todo o conteúdo. Gente, assistam assim em bloco. Cara, isso aqui é um curso. Isso aqui que eu fiz essa semana é um curso de introdução ao pensamento sistêmico aplicado à advocacia. Tá? Tem exercício, tem um monte de coisa. Eu sei que é muito conteúdo, eu sei que às vezes não dá pra ver tudo, mas assim, assistam tudo, porque esse conteúdo gratuito que foi disponibilizado vale milhões. Compartilhem com as amigas, tá? Eu quero ver todo mundo no Humaniza. Todo mundo. Não importa se tu já é consteladora, se tu não é consteladora, porque o que eu vejo, gente, é que assim, não adianta ser só consteladora. Pra fazer isso aqui que eu tô me propondo, que é essa estrutura de comunicação que eu ensino pra vocês, modéstia à parte, não tem outro curso no Brasil que faça isso. E eu quero, gente, que depois que vocês passem por todo o processo, que vocês encontrem o jeito de vocês. As turmas, elas são pequenas, então eu consigo acompanhar os movimentos de vocês e cada uma de vocês brilha. É uma coisa impressionante. Então, convido de todo o meu coração, venha fazer parte do time. Se entrega ao processo. Eu sei que tem várias que namoram, eu sei que todo mundo tem seu tempo. E talvez esse seja o diferencial do Humaniza, que é respeitar o tempo de vocês. Mas assim, sentiu o chamado, se conectou, vem. Eu prometo que vai ser incrível. Tá? Compartilhem aí, eu vou deixar a caixinha lá. Lembrando o cupom feminino, tá? Tem ali os links se vocês precisarem de ajuda pra se inscrever. Tem o link que vai cair no WhatsApp. Tem o link direto pra fazer a compra. Utilizem o cupom, mais um incentivo, mais um presente, tá? Beijo e até amanhã meio-dia. Venham amanhã meio-dia, que amanhã eu vou apresentar a estrutura pra vocês e a Ju vai conversar sobre a experiência dela. Ela tem uma história bem legal pra nos contar, tá? Beijos, boa noite.